assunto hoje é família. Hoje nesse podcast que eu vim, acho que nesse mundo para falar da minha família e dos outros. E por isso a convidada de hoje é muito, muito, muito especial. Mas antes de falar quem é, eu vou falar o título desse episódio, que acabamos de escolher, porque antes de entrar o pod, a gente bate um papinho antes, tá? E vai chamar Tabela Periódica versus Família. Fica aí para ouvir, vocês vão aprender muito sobre família. A minha convidada de hoje foi a minha orientadora do doutorado e eu tenho um orgulho danado de trazê-la aqui. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir um pouquinho do conhecimento da Nara e aprender sobre família, que está relacionado com a vida de todo mundo. Todo mundo tem uma família, afinal. Eu vou falar um pouco sobre a Nara. A Nara é psicóloga, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília, pós-doutorado na área do desenvolvimento infantil e atenção precoce na Universidade de Múrcia, Espanha. É professora associada do Departamento da Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi coordenadora do curso de graduação em psicologia, atualmente é coordenadora do programa de pós-graduação em psicologia da UFJF, líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Família, Inclusão e Deficiência, NEFID, tem experiência em pesquisas com ênfase em desenvolvimento humano, atuando principalmente nos seguintes temas: famílias com pessoas com síndrome de Down e deficiência intelectual, relações familiares, parentalidade, resiliência, intervenção com família, inclusão escolar e trabalho. Gente, é muita coisa. Só que a Nara não é só isso, tá? A Nara é uma querida e foi por isso que eu fiz meu doutorado por ela, porque fazer um doutorado não é fácil, então a gente precisa ter alguém leve para poder conduzir. Foi a pessoa perfeita que conseguiu me aguentar. Então eu tenho uma relação tanto profissional quanto pessoal com a Nara. A Nara tem duas filhas, a Alissa, de 22 anos, e a Sofia, de 16. Um currículo extenso, com artigos, com mais de 34 artigos, 15 capítulos de livro, um livro original. A Nara também gosta muito de sair, hoje o hobby dela ela gosta de curtir os amigos, de sair, de tomar um vinho, já participei desses momentos, é ótimo. E a Nara disse aqui pra gente no finzinho que ela gosta muito do Belchior e que ele tem uma música dele até que vem alinhando muito com o momento que ela vem passando, chamado Conheço o Meu Lugar. E é um prazer enorme ter a Nara aqui, eu acho que eu não tenho que falar mais nada, a Nara que tem que falar por ela. E a gente vai começar esse papo gostoso aqui sobre família, para que eu possa aprender um pouquinho mais. Ei, Nara, pode falar, agora é com você. Oi, Silene, e oi para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? E depois dessa introdução, dessa apresentação que a Silene fez, que me deixa realmente muito até emocionada, né? Com tudo isso que a Silene trouxe e o quanto me dá a certeza do trabalho que eu venho desenvolvendo como doutoranda, né? E hoje ela é uma doutora em psicologia, numa área que não é a área dela de formação, da graduação. Também para mim foi uma novidade, né? Ela foi a primeira doutoranda que não era psicóloga também. Verdade, acho chique isso, não lembrava. Então, foi a primeira, né? E também, dentre os meus orientandos, né? É isso. Eu já começo o podcast, eu falo que a Nara tem uma grande importância para mim, para muitas famílias, e que a gente não dimensiona, e a gente estava nesse papo sobre a família todo mundo tem, né? A família de todo mundo funciona de um jeito, mas todo mundo olha para a família de pessoas com deficiência de uma forma diferente, e que os dados, as pesquisas apontam coisas que a gente não imagina, que a gente tinha falado há pouco, e a importância, né, da investigação, importância do aprofundamento em pesquisas na família, porque as pesquisas com pessoas com deficiência, assim como as práticas, estão muito centradas nas pessoas com deficiência. São poucos os grupos de estudo, pelo menos os movimentos que eu vejo em fonoaudiologia, né, da minha área, em que há uma preocupação com o cuidado dessa família. Essa escuta, os procedimentos, tá tudo muito centrado ainda na pessoa com deficiência. E a gente sabe que quando a gente começa a centrar e mudar o foco, os resultados são muito melhores, né, Nara?
Sim, isso é uma verdade. Há uma tendência das intervenções focalizarem muito mais o indivíduo do que o grupo. E a família, como o primeiro grupo de socialização, o primeiro grupo desse indivíduo, ela tem características, ela tem implicações extremamente importantes ao longo de todo o desenvolvimento dessa pessoa. Seja ela pessoa com deficiência, seja ela pessoa sem deficiência. Então, a família, ela é esse grupo que pode tanto promover o desenvolvimento de habilidades e de diferentes aspectos, como também pode dificultar. Ela tanto pode promover quanto pode, então, não ser promotor. E por isso ela é esse grupo diverso. E quais são os tipos de família? Explica mais um pouquinho de família pra gente, Nara. O que a literatura diz desse tipo de formação da família, dinâmica? Manda ver em tudo que você sabe que a gente quer ouvir. Então, família, do ponto de vista, utilizando então uma perspectiva sistêmica e do desenvolvimento humano, é um grupo de acordo com sua dinâmica e funcionamento e as suas relações. Entende-se que o que ocorre em cada subsistema, a gente chama de subsistema familiar, tem repercussões no outro subsistema. Ou seja, em uma família composta por pai, mãe e filhos, o que ocorre no subsistema conjugal tem repercussões no subsistema parental. Ou seja, a qualidade da relação do casal tem repercussões na qualidade da relação parental. Ou seja, no como esse casal ele desempenha a sua função de pai e de mãe. E isso faz com que os pesquisadores, né, e eu me incluo aí, de famílias de desenvolvimento familiar, entenda que esse grupo deve ser entendido enquanto um grupo com todas essas características e peculiaridades nesse todo. Por isso é importante que a gente defina que tipo de família a gente trabalha, a gente investiga. Então existe uma diversidade de tipos de família. A família, por exemplo, composta só pelo casal, né? Quando eu falo só, eu não estou minimizando, né, Silene? Eu estou só dizendo que é o homem e a mulher, Sim. ou duas mulheres, ou dois homens, enfim. Um casal é um tipo de família, casal sem filhos. Assim como o casal com filhos é também um tipo de família. E aí, a forma por exemplo, o casal que tem filhos adotivos é um tipo de família. O casal, né, com filhos, com filhos com desenvolvimento típico, né, que é aquele filho sem deficiência, e o filho com deficiência também é um tipo de família. E existem outros tipos de famílias também, e eu já falei aqui, as famílias. Tem um autor que chama Petzold, que fala de famílias alternativas, que são as famílias homoafetivas. E para este autor, do ponto de vista teórico e para pesquisa, existem aproximadamente 196 tipos de famílias. Nossa, é muita coisa. É muita família, né? É muita família. E quando o Petzold traz, é um texto dele de 1996, quando ele traz essa perspectiva de definição e de quantidade aproximada aí de famílias, ele traz também, e principalmente, a importância de nós, como pesquisadores, definirmos o tipo de família que a gente vai investigar. E por que isso é importante? Porque, de acordo com uma perspectiva sistêmica, todas as diferentes variáveis que estão nesse interjogo do funcionamento e da dinâmica da família têm implicações para o modo como a família funciona. Então, se é uma família, por exemplo, monoparental, composta pela mãe e pelos filhos, a variável renda, por exemplo, a renda
o apoio que essa mãe tem, o apoio social, é provavelmente mais restrito que uma família composta, por exemplo, por pai, mãe e filhos. Né? E isso as pesquisas mostram, as pesquisas vão nessa direção. De mães, de famílias compostas por mães e filhos, com uma renda mais restrita, um apoio social mais restrito que outras famílias. Isso não quer dizer que elas tenham um funcionamento ruim, vamos denominar assim. Não necessariamente, porque existem outras variáveis que vão fazer aí uma mediação. E aí a gente tem essa diversidade, né, Silene, de tipo de famílias, e que para a gente que investiga a família, a gente ainda necessita de pesquisas com esses diferentes tipos. Você sabe que quando você diz isso, eu fico pensando muito. Primeiro que quando a gente fala tipo de família, aí vem um primeiro tipo de família, um casal. Depois vem casal com filhos. Todo mundo acha, e tem aquela pergunta, né? Esse comentário meu até senso comum, mas tem aquela pergunta assim, e aí, quando vai ter filho? Porque as pessoas têm uma expectativa que você só é família quando tem filho. Pronto. E aí é bacana ver, ou quando você só é família, tem uma ideia muito dessa relação pai, mãe, né? E a gente vê a quantidade de mulheres sozinhas, né? Criando seus filhos. Mas indo numa outra direção aqui, não só falando da família, é pensando como as intervenções dos profissionais nesse público que a gente vai falar com deficiência, muitas vezes não conhece as famílias, não percebe a importância de conhecer esses tipos de famílias para intervir. Porque se a gente for para um terapeuta igual no meu mundo da fonoaudiologia, a gente não tem essa preocupação. A gente tem lá, tem o pai, a mãe. A gente nunca consegue pensar que existe um tipo de família diferente no outro, e a gente tende a moldar ou a fazer as nossas orientações terapêuticas, muitas vezes, fechada na caixinha, naquele tipo de padrão de família que a gente espera. Pai, mãe, filho, com aquela renda. Sem pensar que o funcionamento dela, mesmo sendo um tipo de família diferente, e você mesmo disse não que vai ter um funcionamento ruim, mas ela vai ter uma forma, ela vai ter uma dinâmica diferente, não vai, Nara? E tentar entender como é essa dinâmica familiar, para que o profissional possa adaptar ou incluir, né, uma condição mais favorável para que a intervenção seja mais satisfatória, seria o ideal, na verdade. Né? Então, na minha profissão, um psicólogo clínico que trabalhe com criança e que não investigue, não se interesse pelas questões da família, da criança, da mãe, do pai, do responsável, né, de quem está ali com aquela criança, eu vejo que pode cair em equívocos. E ultrapassada. Agora com a pandemia, quando a gente pensa na pandemia, todo mundo ficou em casa. Esse terapeuta às vezes não podia ter acesso ao menino, né? Quem é os grandes responsáveis e impulsionadores desse desenvolvimento no Covid, né? O menino ficou em casa, vai ficar sem terapia? Talvez ali foi um momento em que os terapeutas também tiveram que sair um pouco da caixa do incômodo, né, daquela rotina do vem pra clínica, faz, tchau, vai embora. E talvez nesse momento eu ouvi de algumas colegas que elas tiveram que se cercar muito mais de conhecer essa família e o funcionamento dela no meio dessa loucura da pandemia. E aí eu acho que a pandemia teve essa brecha de vontade, porque eu acho que o diálogo abriu. Parou de ser diálogo porta a porta. E essa foi uma questão que me levou para o doutorado com a Nara, porque me levou para o mestrado com o Matheus, quando eu queria saber quais eram as intervenções para a linguagem. E quando eu vi o currículo da Nara, eu falei, é isso. Quando eu era fono, eu fazia o atendimento, os meninos entravam na terapia e saíam e voltavam do mesmo jeito. A partir do momento que eu passei a colocar a mãe para dentro da terapia e fazer orientação, na minha cabeça na época, eu dividia responsabilidades, eu mostrava para ela o que ele fazia e como ela poderia. Só que aí, quando eu fui no doutorado, a minha cabeça ela mudou mais ainda, porque aí a gente começa a perceber
a dimensão maior ainda do que é a família. Porque ali eu estava numa clínica pequena, mas só com aquela atitude minha de levar a mãe para dentro da terapia, eu notava uma mudança total no comportamento, não só do menino, mas dela. Quando ela passava a assumir que ela era responsável pelo desenvolvimento dele. Quando você estava falando, e você falou muito das mães, as mães são as principais participantes das pesquisas. As mães são as principais participantes, então, das intervenções. São as principais cuidadoras. Sim. E numa outra direção, né, mas que vai ao encontro do quanto a mãe ela está nesse centro aí, né? Ela também é a principal a principal responsável pelas atividades domésticas. Isso, pelo menos, é o que as pesquisas que há mais de 10 anos eu desenvolvo, elas apontam. Quando a gente para pensar e para refletir, para debater sobre a mãe, a gente se depara com esse panorama que é da sobrecarga, e principalmente das mães com filhos com deficiência, as mães com filhos com síndrome de Down, que é o seu caso. Isso. As mães com filhos com TEA, né, também. A exaustão, as demandas, né, de uma sociedade que ainda permanece com esse padrão em que a mãe é essa sempre responsável principal. E é o vazio até do que a gente tinha dito, da falta de participação dos homens, dos pais nas pesquisas, né, também. Exatamente. Nas minhas pesquisas e ultimamente, quando a gente define o tipo de família e inclui, define que é a família tradicional nuclear, porque, na verdade, a gente também pensa em investigar um número maior de famílias, porque este é a família, o tipo de família mais frequente na América Latina. E quando eu digo isso, eu não estou retirando os outros tipos de famílias, né? Então, existe sim, tem aumentado o número de famílias homoafetivas, de famílias monoparentais, de famílias recasadas, mas a nuclear tradicional ainda é um número maior, tá? As outras têm aumentado também, mas essa ainda continua. Não é no mesmo percentual que na década de 60, 70, mas ainda continua. Então, quando a gente define que é a família tradicional, nuclear, que vai participar das nossas pesquisas, com filho biológico com síndrome de Down, por exemplo, a gente tem tido muita dificuldade no engajamento, na participação do homem, do pai. E aí, as justificativas têm sido a falta de tempo. Sempre é. Sempre é. Então, essa é a principal justificativa. E eu fico pensando assim, não ter tempo para pesquisa, será que isso também reflete em não ter tempo para outras questões que se referem à família? Eu sei muito bem que não é a mesma coisa, mas mais ou menos diz de uma situação que é eu não ter tempo. E assim, e tá sempre a mulher como essa grande responsável. E a gente, quando tem um filho com deficiência, quando a gente tem os filhos, pronto, isso não importa. Essa sobrecarga, ela é sempre maior. E aí eu acho que fica mais evidente o que a literatura diz do estresse das mães, até porque até no estresse aparece que só elas estão nas pesquisas, né? Então, mas elas são as que mais participam de pesquisas. Sim, ainda são mais. Então elas conseguem, então, além de tudo que elas já fazem, elas participam das pesquisas. É isso que eu fico pensando. Elas estão sobrecarregadas, mas elas participam, elas colaboram.
Sim. com as pesquisas. Não estou falando que o homem, quando ele diz que não tem tempo, tem, não é isso. É uma questão de priorização e de organização, de dimensão desse tempo e talvez do que é realmente importante naquele momento para cada pessoa. E isso, o fato da gente não ter, então, a participação do homem na pesquisa, como pai, como responsável, né? Um participante faz com que a gente não tenha os dados sobre os homens, sobre os pais. E o pai é desse grupo que é tão importante. Então, e é também importante para o desenvolvimento desse filho. Na falta dos pais, por exemplo, em geral, os irmãos assumem o papel de cuidadores. E isso independente da idade e do gênero. Mas as meninas, em geral, elas assumem mais frequentemente o papel de cuidadoras. Eu tenho duas aqui que são, que assim, acaba que na dinâmica aqui com o Matheus, né, que se a pessoa não ouviu o podcast, o Matheus tem síndrome de Down, e as irmãs, a mais velha e a mais nova, acabam assumindo muitas vezes esse cuidado, tomar a frente, o direcionar quando eu não tô no comando, né? Geralmente eu tô no comando, então elas conseguem assumir isso e é uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Elas percebiam que ele precisava daquele suporte. Claro que a gente como mãe pede. E aí a gente como mãe também carrega essa culpa, porque o filho com deficiência, ele te exige demandas que os outros não. E aí esses irmãos acabam tendo que entender muitas vezes. Então, o bonito da pesquisa quando a gente amplia e não ficar centrado na pessoa com deficiência, no caso com os meninos com síndrome de Down, os jovens, adolescentes, além deles, também ouvir os irmãos, os avós, os pais, todos os elementos que a gente fala da tabela periódica, porque são todos muito diferentes, mas é essa diferença entre eles que faz toda a família diferente, toda forma de funcionar diferente. E como é que a pesquisa traz isso? Porque o objetivo da pesquisa é fazer o quê? É dizer para o mundo, dizer para as pessoas, digamos que daqui a gente atravessa e começa a dizer para os profissionais que estão aí com essa turma aí em acompanhamento, a importância deles darem valor em ler artigos nesse segmento, para que eles consigam ter uma prática centrada com uma abordagem muito melhor. Você não acha, Nara? Tô suspeita a falar, né? Mas eu acho, né? Eu vejo que muitas vezes, às vezes não, existem alguns mitos, né? Alguns tabus, algumas ideias que são veiculadas aí na mídia, né? E que tem um respaldo científico muitas vezes. E quando a gente vai para a pesquisa investigar, a gente quebra esse mito, quebra esse tabu, quebra essa ideia que muitas vezes está estereotipada. Uma delas, por exemplo, é a respeito da relação conjugal. É claro que a gente tem que ter um olhar crítico muitas vezes para a nossa amostra e para as questões que são culturais, mas eu já ouvi algumas pessoas perguntarem, algumas pessoas afirmarem e outras me perguntarem assim: cara, os casais com filhos com síndrome de Down, os filhos com deficiência, eles divorciam muito mais que os outros, né? Uhum. E aí eu digo que não tem pesquisa que apoie essa ideia. Não tem. Há estudos que já compararam, então, casais com filhos com desenvolvimento típico e casais com filhos com deficiência, e não houve diferenças. E aí as pessoas insistem muito nesse ponto. E, na verdade, a gente tem, então, se a gente pensar na quantidade de famílias com pessoas com deficiência, na quantidade de famílias com pessoas com desenvolvimento típico, a gente vai ver, obviamente,
que as famílias de pessoas com desenvolvimento típico são em muito maior número. Sim, sim. Então, assim, quando a gente olha as diferenças em termos de números estatísticos, né, não há muita diferença em termos do divórcio, por exemplo. Isso é interessante para a gente valorizar cada vez mais a pesquisa. Sim, a gente é suspeita para falar, porque nosso grupo de pesquisa, né, estuda família e eu falo que o coração é a máquina do mundo, é a família. Eu acho que existem poucos profissionais, talvez, eu não sei, pesquisadores, não posso falar isso, mas assim, poucos profissionais que se envolvem com a família para o impulsionamento, para o desenvolvimento dos meninos. E eu acho que por muito tempo isso tem acontecido e eu acho que não precisa mais. A ideia aqui do POD é justamente também aproximar uma profissional que está há anos fazendo pesquisa e que vê claramente cada vez mais que os dados, eles são controversos com muita coisa que a gente diz por aí, né, Nara? Sim. E quanto mais a gente tem conhecimento, assim, tudo que a gente conhece, a gente domina e a gente administra melhor, né? Então eu acho que um terapeuta que conhece o tipo de família, o funcionamento dela, a dinâmica dela, ele vai acertar claramente. Ele vai ser um profissional que ele vai trabalhar com evidência com muito mais segurança, com muito mais eficácia. Ele vai ter condições de dar alta, ele vai ter condições de diminuir a demanda talvez dessa mãe, porque ele vai conseguir entender que existem outros elementos dessa tabela periódica que também podem assumir outras funções e que estão em desuso, né, Nara? Verdade. E aí, quando a gente faz essa transferência do que é essa vida acadêmica, que todo mundo acha que a mulher tá lá, faz pesquisa, escreve artigo, e ninguém tem noção do que a academia pode fazer, e o objetivo da academia é atingir a gente que tá aqui. Então, eu só sou um pouco mais doida porque eu resolvi estudar, mas eu sei que tem muita mãe, muito pai que não tem condição, que não tem habilidade, que não tá afim, que tem uma outra carreira, né? Mas ele com certeza quer encontrar profissionais que consigam, na verdade, resolver essas questões porque uma criança que está dentro das famílias em desenvolvimento com todo mundo, a harmonia é para todos. Eu acho que pelo menos essa perspectiva, dar uma perspectiva sistêmica no atendimento e na pesquisa, proporciona ver esse tudo. Tentar entender de uma forma mais global, e porque para mim fica falho. Então, trabalhar só a criança sem levar em consideração esse grupo, sem orientar, por exemplo, a mãe e o pai em relação às práticas parentais. Sim. Então, o quanto que as práticas elas são importantes para o bom andamento de um atendimento. Eu acho que todo mundo tinha que ter um curso desse, né, Nara? Você engravidou, tinha que ter um curso desse. Vem cá, minha filha, vem cá, pai, vem cá, mãe. Porque assim, até se o pai ou a mãe, independente de ser casal, né? Uhum. Mas o pai e a mãe, eles adotarem práticas diferentes, né? Então, práticas parentais diferentes, e que não são, digamos, se aproximam, claramente isso vai ter uma implicação que não vai ser boa para o desenvolvimento dessa criança. Isso. Todas somos. Graças a Deus. Cada família tem a sua própria cultura, tem seus modos de operar, tem as suas crenças e é isso. E o que ela precisa é de orientação, né, Nara? Precisa de orientação. Eu quero fazer um convite a quem está ouvindo a gente. Primeiro, fazer um convite às pessoas a participarem de pesquisas, quando alguém te convidar. Você não tem dimensão de que aquilo melhora a sua vida. Se é pai, se é mãe, se é avô de uma pessoa com deficiência ou não. Aquela pesquisa, ela vai impactar a sua vida, a do vizinho, a do colega do lado. Então isso é muito importante a gente, enquanto sociedade, ter essa consciência, essa maturidade, que eu também não tinha, tá, gente? Eu fui ter depois que eu fui participar e que eu vi como era difícil que pessoas pudessem aderir à minha pesquisa. E na minha pesquisa, também com facilidade, também eu optei por fazer com mães, um programa de leitura, porque era mais fácil essas mães aderirem a essa prática do que os pais.
E um convite também às pessoas a lerem os artigos da Nara. A gente vai colocar aqui no link alguns artigos da Nara para vocês lerem, né? Eu acho que é importante todos os profissionais que estão ouvindo, fonoaudiólogos, psicólogos, professores, terapeutas, entender que essa máquina da família, ela funciona com esse apoio de vocês, mas com essa visão mais global. Não é esquecer aquela criança com deficiência. O foco não é ela. Ela faz parte ela está no processo, mas todo mundo ali pode contribuir de forma muito eficaz para que a gente consiga resultados de verdade da criança no funcionamento da sua família, mas também fora da família. Isso. E eu só queria ressaltar que os artigos, eles são não só meus. Só seus, né, Nara? Em grupo, sim, sim. Isso, com vários outros autores que hoje são doutoras, mestres, parceiras, né, de grupos de trabalho. Tem artigo com a Silene, artigos de outros membros do NEFID, porque a Silene ela faz parte do NEFID também. Então, é um grupo, né? É claro que não é muita gente que pesquisa família, país, com essa perspectiva. Uma pena, eles não sabem que eles estão perdendo. Mas existe essa rede, né? Eu acho que a gente precisa ampliar essa rede, a rede de cooperação, isso fortalecer, né? Para que leve, então, esse conhecimento. O conhecimento a gente faz para estar aqui, né? Conversando com as pessoas e que as pessoas tenham acesso. É isso. Isso é importante, né? Quando a gente investe na pesquisa para ter esse retorno aqui, que é da divulgação e de que as pessoas, então, tenham esse conhecimento. A gente não faz para ficar guardado, mas para ser compartilhado. Exatamente, melhorar as práticas desse mundo real aqui fora. Então, o convite hoje do Pod é que vocês possam disseminar esse podcast pelas famílias, para profissionais, e que a gente consiga assumir uma postura de maior consciência e maturidade sobre a importância da família para o desenvolvimento de pessoas, crianças, jovens e adultos com deficiência. E esse já seria um bom começo, não é, Nara? Deixa uma mensagem final aí e eu vou me calar. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse meu primeiro podcast. Uhul! Que é uma novidade, principalmente para a gente que está na academia. Então, estar nas redes sociais é uma grande novidade para nós. Está disseminando a ciência a partir, né, de uma linguagem acessível. Também eu vejo que é uma novidade, que é uma necessidade e de extrema importância. Espero que as pessoas que vão nos ouvir, que estejam nos ouvindo, gostem, né, se interessem, e é isso. Então, agradeço a Silene, a equipe dela, e muito obrigada. Obrigada, Nara. Até a próxima. A gente depois vai agendar outros papinhos, que o pessoal ainda tem muito para aprender com você também. E eu também, viu? Beijinho, até mais. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo. Beijo, tchau, tchau.